Pessoas livres, hoje eu pensava na hora do almoço no nosso país, no Brasil, no modo que nós conduzimos a nossa existência, né, em que nós aceitamos ter uma boa saúde porque pagamos planos de saúde ou porque com toda a nossa vontade de viver gastamos horrores com consultas, exames, medicamentos. Claro, aqueles que podem fazer isso. E aqueles que não podem procuram desesperadamente atendimentos gratuitos no sistema de saúde pública, do SUS. Aceitamos que não temos restaurantes populares para nos alimentarmos se por acaso ou nos grandes acasos não temos como nos sustentar, né, alimenticiamente, né, o cotidiano, o almoço e o jantar. Então nós não temos restaurantes populares. Nós não temos um sistema de segurança concreto que proteja-nos dos infortúnios do dia a dia. Nós não temos saneamento básico de maneira adequada nos diversos lugares espalhados por esse país, a não ser que tenhamos dinheiro para fazer o investimento necessário para que haja, né, o mínimo de higiene entre o nosso cotidiano. Nós não temos escolas de qualidade verdadeira, né, que conduzam a nossa infância, a nossa adolescência a um pensamento crítico, histórico, realmente concreto da realidade apresentada pela sociedade que nos compõe, né, que nos forma, né? Mas temos aí, né, com o perdão da palavra, arremedos de educação que hoje, principalmente, estão sendo ancorados, suportados por essa ferramenta que nós chamamos de tecnologia, né? E aí vamos criando as nossas crianças aos moldes que o mundo da técnica, o mundo da tecnologia, o mundo do capital, né, deseja que as nossas crianças sejam, né, os nossos adolescentes sejam. Nós temos formações nos mais diferentes níveis, né, superiores, que no fundo não se coadunam a essa real necessidade humana, né, em vários campos do conhecimento, né? Nós temos discutido isso nas leituras que fazemos. Nós temos um modo de aceitação da agricultura, por exemplo, extremamente viciada, ancorada, sustentada, né, construída pelo uso de pesticidas, de agrotóxicos, de insumos, né, que fazem com que os alimentos cresçam, floresçam, né, os frutos, os legumes, as verduras, que são extremamente prejudiciais para a saúde humana, né? Mas mesmo assim, nós continuamos nos alimentando com esses produtos. Nós somos quase que obrigados a consumir produtos sólidos, dos mais diferentes tipos, líquidos também, né, as bebidas açucaradas, que são processadas, são feitas pela indústria de um modo perverso, né, com alto índice de gordura, com alto índice de açúcar, com alto índice de sal, mas é o que muitas vezes pode nos ajudar a comer,
né? E infelizmente o consumo desses alimentos, num futuro não muito longo, né? Entre os nossos aí 30, 40, o mais tardar 50 anos, eles começam a deteriorar a nossa saúde. E há uma infinidade de outras coisas que nós fomos aceitando, né? Aceitando que a vida pode ser assim mesmo, né? Não há qualidade nas coisas que nós usamos, que nós precisamos, mas nós vamos levando a vida, vamos aceitando, né? Aceitando que não haja emprego em todos os setores, né? Aceitando que não haja aposentadoria. Hoje nós sabemos que existem milhares de pessoas em idade avançada que precisam de uma aposentadoria, e essa aposentadoria, quando existe num nível, num grau, numa remuneração que não é suficiente para sustentar uma vida básica para as pessoas que trabalharam, que deram o seu cotidiano durante 30, 40 anos, 50 anos. Não nos faltam, né, elementos, como eu pensava hoje meio-dia, que nos deixem assim amedrontados, assustados, embasbacadas, totalmente, né, desbaratinados com os horrores que nos são apresentados num país como o nosso. E que nós vamos levando, né, vamos aceitando esses acontecimentos todos sem nenhum tipo de reação, sem nenhum tipo de força suficiente para reverter os quadros que o país nos apresenta. E eu lamentava, né, hoje, meio-dia, isso, né, esses acontecimentos. Talvez eu não estou agora conseguindo contar, né, como esses acontecimentos nos chegam, mas eu acho que eu pontuei algumas coisas para vocês, para iniciar hoje e dar continuidade à leitura do nosso livro Ácidos Alcalicentos 1, Poesias Ácidas. E o texto de hoje, coincidentemente, eu nem esperava isso, ele trata disso, né? Ele trata de uma pergunta: que Brasil? Eu escrevi esse texto em 3 de setembro de 2018. Naquela época teve um incidente que aparece aqui no texto que me deixa extremamente chocado e que me faz escrever esse texto. E eu vou ler essa poesia ácida de hoje para vocês, e que, coincidentemente, como eu disse, bateu com essa reflexão que eu fazia no almoço, de tantas mazelas que nós aceitamos que ocorram no nosso dia a dia e que, né, passam por nós desse modo. E o texto diz o seguinte: o país de mais de 20 milhões de desempregados, o país em que a maioria dos congressistas já passaram por algum tipo de evento duvidoso, o país onde mais de 90% da população recebe um salário miserável, enquanto menos de 1% esbanja luxos impensáveis e inescrupulosos, o país onde a boa educação é conservada para aqueles filhos da nação que sempre estiveram de algum modo sombreados nas barbas do poder, o país que garante a existência de uma justiça que em grande parte tem como função principal guardar privilégios dos mais favorecidos, o país em que tráfico de drogas, de armas, de pessoas, de órgãos, de influência, bem como todos os outros tipos, crescem exponencialmente ano após ano, e tudo está num grau de normalidade aceitável, o país em que se mata mais do que a soma das mortes brutais ocorridas em vários países pelo mundo,
o país em que racismo, xenofobia, homofobia, lesbofobia, feminicídio são hábitos comuns e naturalmente esquecidos, ou muitas vezes aceitos. O país da fome desesperadora e castigante de mais da metade da população. Logo, um país como o nosso não poderia manter um patrimônio histórico e cultural, ele precisava ser varrido pelo fogo. Esse foi o incidente que ocorreu na época que me deixou extremamente chocado. Vamos a ele. A situação do Museu Nacional da UFRJ, desde o meu retorno ao Rio de Janeiro em 1998, já era grave. Passei semanas e mais semanas, pelo menos quase todas as semanas daquele ano, 98, dentro da Quinta da Boa Vista, e via muita poeira, muitas salas indisponíveis, uma deterioração constante do prédio. Ora, se um patrimônio histórico e cultural foi tratado pelo Brasil desta forma, imaginem só o seu povo. Sem dignidade, sem respeito, sem trabalho, sem alimento, sem justiça, sem saúde, sem educação, sem moradia, sem esperança, à míngua, dia após dia. Este é o Brasil. Então eu escrevi isso nessa época e hoje não me parece muito diferente, infelizmente. E eu me perguntava, para que mesmo que nós temos todos esses governantes no nosso país, todos esses políticos no nosso país? E aí eu me lembrei da Rosa Luxemburgo. Os sujeitos de política, né, dos que fazem a política no Estado, eles só existem para garantir as benesses e os privilégios das elites do país. Rosa Luxemburgo já dizia isso para nós. Esse foi o ácido de hoje, Pessoas Livros. O livro continua lá no Clube de Autores, na Amazon, na estante virtual, nas Americanas, em várias plataformas. Vou deixar o link na descrição. Se quiserem, adquiram o livro, mas me ajudem com o vídeo. Curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal, né? Vamos lê-lo passo a passo, lembrando dessas situações que nos cercam. E nesse final de ano não podia ser diferente, né? Temos que continuar pensando os ambientes que é possível ler ao nosso redor, com toda a força de vontade, de consciência, de reflexão e pensamento que pudermos ter. Um forte abraço a todos e a todas. Até a próxima leitura. Tchau!